Lembra de mim? Eu sou mecânico. O Geraldo da teleaula passada, que esteve aqui na oficina do Ananias, para saber interpretar os desenhos técnicos mecânicos da Serra Tico-Tico. Só que a gente só viu os desenhos de conjunto dessa máquina, não foi, Geraldo? Uhum. Para completar o nosso conhecimento e tirar todas as rebarbas, a gente precisa saber interpretar as representações de cada uma das partes que compõem a Serra Tico-Tico. Ou, como se diz em mecânica, é preciso saber ler e interpretar os desenhos dos seus componentes. É por isso que nessa teleaula você vai estudar esses 3 componentes da serra: a base, o mancal e a polia. Como essas 3 peças têm muitos elementos, são boas para a prática da leitura e interpretação dos desenhos de componentes. Então preste atenção porque a nossa teleaula de hoje está começando. Bem, Angela, acho que com esses desenhos aqui que eu fiz, já dá pra gente analisar todos os detalhes dos 3 componentes da Serra Tico-Tico. E essa aqui é a primeira peça que a gente vai ver representada no desenho de componentes. Ela é a base. Dá só uma olhada no desenho que o Miguel fez. Repare que nesse desenho, a base está representada em escala natural, ou seja, 1 por 1 no primeiro diedro. E veja que o material para execução da base é o aço ABNT 1020-1030, com 100 milímetros de diâmetro e 8 milímetros de altura. Agora vamos analisar o desenho da base. A primeira coisa para perceber é que as 2 vistas representadas no desenho da base são a vista frontal e a vista superior. A vista superior está representada em corte. Nela, o corte aplicado foi o corte em desvio. Bom, Caio, como nós já sabemos em qual proporção foi representada a base e quais as características dos materiais que serão utilizados para a sua fabricação, eu acho que com as 2 vistas que representam a peça, a gente pode colocar a mão na massa. Tem razão, Tito. Já podemos partir para a interpretação dos vários elementos da base dessa Serra Tico-Tico. É bom a gente começar logo, que eu preciso devolver esses desenhos amanhã cedo para o Silva. Bom, dá uma olhada aqui, ó. Analisando a vista superior, dá para perceber que a base tem 7 furos. E comparando com as informações da vista frontal, fica bem claro que se trata de furos passantes escariados. Por causa desses escariados, a cabeça do parafuso fica nivelada com a peça. As medidas básicas da peça são diâmetro de 98 milímetros e altura de 6 milímetros. O diâmetro dos furos escariados C é 6 milímetros e 4/10 de milímetro. E o diâmetro dos furos escariados D é de 4 milímetros e 8/10 de milímetros. Dá uma olhada aqui, ó. O diâmetro desse furo escariado D está exatamente com 6 milímetros e 4/10 de milímetros. Exatamente como está no desenho. Antes que você resolva fazer o controle de qualidade na minha Tico-Tico, vem cá, Ananias. Me explica uma coisa que eu não estou entendendo direito aqui na vista frontal. Fala, Geraldo, o que é que você não está entendendo? Eu não estou entendendo o que é isto aqui. Olha, esse é o tamanho dos escariados dos furos C, que é de 11 milímetros e 90 graus. E como é que você sabe que são os furos C? É que esses furos estão com os escariados para baixo. Eles não são visíveis na vista superior, portanto, são representados por essas linhas tracejadas. Ah, acho que entendi. Quer dizer que o tamanho dos escariados dos furos D é 9 milímetros e 90 graus. Bom, Miguel, eu acho que o pessoal já está conseguindo ler direitinho o tamanho dos escariados nos 2 furos diferentes, né? E olha que não é tão simples assim. A gente podia aproveitar e mostrar as cotas de localização destes furos. O Miguel tem razão, olha. Tão importante quanto saber interpretar as medidas de um elemento é conseguir entender direitinho onde ele se localiza na peça. Então vamos lá. Bom, no caso da base da Serra Tico-Tico, as cotas de localização dos furos C em relação ao centro da peça são 37 milímetros e 5/10 de milímetro, 17 milímetros e 5/10 de milímetro, 22 milímetros e 14 milímetros. E as cotas de localização dos furos D são 81 milímetros e 120 graus. Bom, além dos furos, um outro elemento importante da base é o chanfro. Olha, aqui na vista superior, a gente encontra as cotas de tamanho do chanfro
que são 2 milímetros e 45 graus. E se você prestar atenção em todo esse desenho para execução da base, você vai ficar sabendo que as superfícies da peça devem ter classe de rugosidade N8. E vai ficar sabendo também que o afastamento geral das cotas é mais ou menos 1/10 de milímetro. Bom, pelo menos 1/3 dos estudos de hoje nós já completamos, né? Completando a leitura do desenho da base. Só que eu tô achando que a leitura do próximo componente vai ser um pouco mais complicada, hein, Tito? Bom, deixa eu ver aqui. Você tem razão, Falando. né? Aqui tá o desenho da execução do mancal. Bom, mas eu acho melhor a gente começar com o que é mais fácil pra gente. Claro. Ó, por exemplo, aqui em cima tá dizendo que o mancal é a peça número 5 do conjunto. Aqui na legenda dá pra saber que o mancal tá representado na escala natural, 1 por 1, diferente do desenho anterior, que vinha representado na escala de redução. Ó, outra diferença, Caio, é que o mancal não vem representado em apenas 2 vistas. Ó, dá uma olhada, aqui tem 3 vistas, tá? A vista frontal, a vista superior e a vista lateral esquerda. Repare que a vista frontal está representada em corte parcial. Essa área indicada aqui pelas achuras e por essa linha irregular. O corte parcial foi feito para mostrar esses 2 furos roscados não passantes. Ô Ananias, esta vista também tem achuras. Isto quer dizer que esta vista está representada em corte? Exatamente. Essa vista aqui está representada em corte total, para poder mostrar o furo passante e os rebaixos, o rebaixo A e o rebaixo B. Agora, esta vista não apresenta nenhum tipo de corte, certo? Certíssimo, Geraldo. A vista lateral esquerda foi representada sem cortes, mostrando partes visíveis e partes não visíveis da peça. Bom, eu acho que agora a gente está pronto para começar a interpretar a cotagem do desenho do mancal. Eu acho que as cotas básicas eu sei reconhecer. Vê se está certo. O comprimento tem 36 milímetros. A largura tem 37 milímetros e meio. E a altura tem 70 milímetros. Estou vendo, Geraldo, que você está ficando um craque na leitura e interpretação de desenho técnico-mecânico. Agora, dá uma olhada aqui. Esse é o diâmetro externo da rosca triangular métrica. Ele mede 6 milímetros. O comprimento da rosca triangular métrica é normal, 12 milímetros. E a distância entre os centros dos furos roscados é de 20 milímetros. Bom, Angela, acho que ficou faltando os outros elementos do mancal, não? Bom, vamos lá então, que a gente tem que analisar mais um componente da serra Tico-Tico. Então vamos lá. Bom, a profundidade dos rebaixos A é 1 milímetro e 0,6 de milímetro. Esses rebaixos A têm diâmetro de 34 milímetros. Já os rebaixos B têm profundidade de 10 milímetros, sendo que seus diâmetros são de 32 milímetros. E o diâmetro do furo rebaixado é 18 milímetros, sendo que a distância da base ao centro desse furo rebaixado é 48 milímetros. Agora, o tamanho dos chanfros é 3 milímetros por 45 graus. E para arrematar de vez a leitura da execução do desenho do mancal, só falta perceber que os furos rebaixados A e B receberam tolerância ABNT ISO H7. Mas o afastamento geral das outras cotas é mais ou menos 1/10 de milímetro. Só que a superfície cilíndrica interna dos furos rebaixados deve ter acabamento correspondente à classe de rugosidade N6, quando a maioria das superfícies da peça tem acabamento N8. Que beleza terminar a leitura de mais um componente da serra Tico-Tico. Olha, acho até que deu para tirar todas as minhas dúvidas. Se prepara, porque dos 3 componentes da serra Tico-Tico que a gente vai estudar agora, só falta interpretar o desenho técnico-mecânico da polia. E pelo visto, ele é cheio de elementos. Bom, pelo que a gente já estudou sobre polias, dá para perceber que essa daqui é uma polia em V. Então dá para concluir que essa polia vai ser movimentada por uma correia em V com seção trapezoidal. Xiii, essa correia eu conheço bastante bem. Quer dizer, agora eu conheço bem essa danada, viu? Mas por que essa cara, Geraldo? Já aconteceu alguma coisa com a correia? Na verdade, com ela mesmo não.
Mas é que, como eu não sabia interpretar direito os desenhos para a execução dos componentes da serra tico-tico, eu acabei usando uma correia com um tamanho que não combinava muito bem com as medidas da polia. Aí já viu, né? Aí a correia não aguentou o tranco. Bom, mas para que isso não aconteça mais, vamos dar uma olhada nessa representação da polia da serra tico-tico, olha. Repara que nesse desenho da polia foi aplicado corte total. Ela está representada em vista frontal única. Ah, deve ser por isso que sobrou tanta informação para uma vista só. É, realmente, tem muita informação. Mas todas elas são muito importantes para a execução dessa peça. Por exemplo, o desenho nos informa que as superfícies da polia devem ter acabamento N8, N9 e N6. Mas a maioria das superfícies deverá ter acabamento bruto. E como é que você sabe de tudo isso, hein, Ananias? Olha para esse símbolo aqui, ó. A superfície cilíndrica interna do furo terá classe de rugosidade N6. Ih, Miguel, ainda falta interpretar muitos elementos dessa polia. Pois é, a gente ainda nem viu as cotas básicas dessa peça, não? Então vamos lá com isso. Então vamos lá. O diâmetro externo da polia é 105 milímetros e a sua largura 16 milímetros. Mas repare que a parte do cubo não está incluída na largura da polia. O diâmetro do canal da polia é 79 milímetros. E a medida da largura maior do canal é 13 milímetros. E o seu ângulo é 34 graus. Agora, a espessura do disco é 8 milímetros. E o diâmetro maior, 76 milímetros. Na parte em corte, o disco está achurado, olha só. Pois trata-se de uma parte maciça atingida por corte. E agora tá faltando pouco para terminar nosso estudo. Pouco é muito pro tiquinho de nada que falta. Mais uns 3 ou 4 elementos e a gente já termina a leitura do desenho da polia. Bom, então vamos logo, né? Se esse aqui é o cubo, o seu comprimento é de 34 milímetros. E o seu diâmetro mede 25 milímetros. Bom, falta ver agora as cotas relacionadas a este elemento A aqui, ó. Seu tamanho é 3 milímetros e 16 milímetros. O seu raio de arredondamento mede 2 milímetros. O diâmetro do furo da polia está aqui desse outro lado, ó, tá vendo? Ele mede 11 milímetros e sua tolerância a BNT ISO é H7. Bom, e agora para terminar, só falta ver que o furo roscado tem uma rosca triangular métrica normal com 6 milímetros de diâmetro externo. E sua cota de localização é 6 milímetros. Que maravilha terminar o estudo, hein, Tito? Só que para acabar mesmo, só dando uma boa revisada em tudo que a gente viu hoje. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você praticou a leitura dos desenhos de componentes de 3 importantes peças da serra tico-tico. Interpretou os elementos da base, do mancal e da polia. Agora, graças ao Ananias, eu sei interpretar os desenhos da minha tico-tico. Acho que não vou ter mais trabalhos com ela lá na minha oficina. E para que você não tenha nenhum tipo de problema ou dúvida nessa matéria, pegue seu livro de estudos e dê uma boa olhada nos exercícios. Agora, não demore muito, porque na nossa próxima teleaula a gente vai ter mais leitura e interpretação de desenho técnico mecânico. Tchau, pessoal. Até a próxima. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.